Fala pessoal, tudo bem? E de microfone novo, né? Também na realidade de algumas coisas novas. Inclusive um vídeo que eu imaginava que algumas pessoas não esperariam, mas cá estamos nós mais uma vez com um episódio de diário de uso do Debian Testing. Eu tô com o fone emprestado do meu irmão para poder gravar esse vídeo, porque eu acho que a qualidade dele ia ser muito boa. Inclusive eu preciso muito improvisar um fone para poder gravar esses videozinhos. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre algumas coisas que aconteceram ultimamente. Não preciso dizer muita coisa. Só em dar um new fetch aqui, vocês conseguem perceber que eu ainda estou usando o Debian. Com esse setup, o Intel Celeron é N4200 com 2.8 GHz e 4 GB de RAM. E uma parte não está sendo utilizada. Então, assim, gente, é até engraçado eu fazer esse vídeo. Por quê? Há um tempo atrás, eu não sei se algumas pessoas acompanharam, eu tinha começado essa série e tinha largado ela mais ou menos lá pelo quarto episódio, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Opa, o OBS tá aqui no fundo, ó, mas ele tá ocultado. Então, se vocês forem prestar atenção, eu tive 3 vídeos em que o terceiro e o quarto episódio eles aconteceram ao mesmo tempo, né? E foram vídeos de eu fazendo meus relatórios, dando meu relatório de como é que tinha sido a minha experiência com o Debian Testing. Eu tinha feito até um slide mostrando todos os pontos positivos e negativos do uso do Debian Testing. É porque, tipo assim, o pessoal que usa o Debian Testing quer usar o Debian Testing por ele fornecer uma experiência de rolling release relativamente estável. Eu acabei não me dando muito bem com isso, mas à medida que os pacotes eles foram atualizando, ele foi começando a corrigir alguns dos bugs que eu relatei nesse slide, né, que eu queria trazer para o canal, que acabei não trazendo por causa de algumas ocupações. Usei a minha uma semana, fiz esse slide e deixei, cara. Deixei. Depois que eu usei a minha uma semana, eu tinha gravado já um dos vídeos que eu acabei não postando, infelizmente, né, porque algumas coisas que eu falei estão datadas. E, cara, quando eu me toquei de novo, tipo, quando eu me dei conta de que eu tinha um tempo para poder gravar, eu queria relatar para vocês, né, nesse segundo dia aqui, eu tive uma conversa rápida, né, nos comentários desse vídeo, com o Luke, né, vou chamar assim, do canal Luke Tech, em que ele perguntou, assim, né, ele tinha falado assim, ótima dica, estou pensando em fazer um projeto semelhante. Tentar usar o Debian o mais cru possível e construir no meu repo. E eu tinha dito, ele falou isso porque eu tinha dito nesse vídeo que eu era um usuário de Fedora. E o que foi que me fez, né, passar 48 dias, que inclusive, gente, ó, esse daqui é um EP que vocês estão vendo que tem uma artezinha, né, eu acabei de fazer ela aqui no GIMP. Mas assim, o que foi que me fez voltar pro Debian? Gente, é porque assim, eu não sei descrever, eu não consigo descrever o quanto que foi bom usar o Fedora. Eu de verdade, o Fedora foi a distro que eu mais passei tempo utilizando. Se você tirar aí o Linux Mint da jogada, né, eu passei, porque ela foi a minha distro de adaptação ao Linux. Agora eu tô só com o notebook, mas ele ficou no meu desktop por muito tempo. E quando eu decidi entrar no GNOME por causa de um vídeo do GeoLinux, cara, eu quis testar umas distros legais, né? E eu não tinha tido uma experiência muito boa com o Debian. Eu sabia que o Debian tinha um Gnome, inclusive um Gnome um pouco velho, mas eu não sabia que existia essa diferença toda. Eu acabei indo pro Fedora. Cara, foi uma das melhores experiências que eu tive. O Fedora é rápido. O Fedora, ele se mantém constantemente atualizado e, tipo assim, estabilíssimo. E eu descobri algumas coisas sobre o Fedora que me fez ter uma vontade muito grande de utilizar uma outra distribuição. Primeira coisa, eu tive problemas ao jogar no Fedora. A compatibilidade dele com games, eu não sei se isso é uma coisa dos RPM, não sei se é alguma coisa da base do próprio Fedora. Eu fiz umas pesquisas e descobri o porquê desses problemas, mas assim, eu tive problemas ao jogar alguns jogos, como Portal. Algumas coisas não funcionavam e, assim, Portal, gente, é nativo de Linux, né? Ele tem uma versão dele nativa de Linux, você consegue jogar de boa. A música não tocava. E algumas outras coisas acabavam não funcionando, nem não funcionando, no jogo rodava muito bem, o jogo rodava lisinho, de boa. Mas algumas coisas pareciam que, tipo assim, rodavam melhor no Debian, sabe? Naquela época, quando eu tava fazendo esses vídeos aqui, eu testei games também. E rodou liso, cara. Eu joguei Portal mais liso do que eu joguei no Fedora. E no Fedora eu tinha um desempenho relativamente maior, sabe? Assim, esse meu sistema, como é que tá ele agora? Ele em repouso, eu não sei, tipo, em repouso eu falo sem ter nenhum aplicativo rodando. Ele consome 1.2 GB de RAM. Enquanto que o Fedora em repouso, e inclusive eu testei o Fedora 38, ele consome 800 MB de RAM. Eu tinha alguns pacotes que eles não funcionavam como eles deveriam por lá. E outra coisa também era diversidade de softwares, cara. O apt, você pode falar o que você quiser dele, você pode falar o que você quiser dos repositórios do Debian, né? Porque de fato o apt é lento, se você for falar isso, certo? De fato. Não tem a opção de rollback, certo? De fato. E ele é velho, certo? De fato. Mas no apt, cara, você encontra muita coisa. Você tem uma grande diversidade de softwares, cara. E eu
acabei tendo que me perguntar algumas coisas. Primeiro, eu quero máximo desempenho, mas com algumas ressalvas, né, com a ausência de alguns pacotes e alguns probleminhas ao jogar, ou eu quero o máximo de pacotes, com uma experiência boa de jogatina, mas perdendo um pouquinho de desempenho. Detalhe que na hora em que eu fiz essa troca do Fedora pro Debian Testing, o meu PC estava consumindo 1.4 GB de RAM, enquanto se utilizava o Debian. Agora, depois de algumas atualizações, está consumindo 1.2, ou seja, a tendência é ele ficar cada vez mais leve de acordo com que a equipe do Debian vá corrigindo os bugs. Aí eu acabo entrando nessa conversa, porque olha só o que foi que eu disse em relação à pergunta do Luke. Ele perguntou, qual é o motivo que você saiu do Fedora? Eu estou usando ele no momento. Eu disse, show de bola, cara. Na verdade, eu não saí definitivamente do Fedora. Eu queria muito saber como era utilizar uma distro focada em estabilidade. E como eu precisava de um rolling release para rodar os drivers mais recentes do meu PC, então acabei escolhendo o Debian Testing pela reputação. Mas isso seria só um experimento dentre vários outros que eu já fiz. Verdade seja dita, essa versão do Debian me trouxe muitas dores de cabeça e achei ela muito mais lenta que a do Fedora. Hoje, eu já não posso dizer a mesma coisa. Eu vou usar como comparação esse vídeo aqui. Reparem o quanto de CPU que o OBS está consumindo aqui no meu PC. Dei uma olhadinha bem aqui, ó. Gente, ele consumia 25% de CPU. Eu vou mostrar pra vocês o quanto que o OBS está consumindo agora. 16%. Sei lá, 60 FPS, perdão, 50 FPS, com filtro de ruído no meu microfone e com janelas abertas. Duas janelas abertas, inclusive, que é o GIMP, que eu já posso fechar, e o Firefox. Então, assim, cara, isso daqui é surreal. Foi um grande ganho de desempenho. O outro motivo que fez com que eu migrasse mesmo pro Debian Testing foi até o fato de que, tipo assim, eu precisava de uma estabilidade, né? A parte boa do Debian Testing é que, tipo, ele é lançado e os updates que ele recebe são updates de segurança. Então, tipo assim, essa versão testing, ela não vai durar muito, né? Que é a versão Bookworm que eu tô utilizando. Se eu voltar pro NeoFetch, você vai perceber isso. Cadê? Tá aqui, ó, a versão Bookworm, que é a atual testing, mas daqui a pouco ela não vai mais ser a testing. Em junho, se eu não me engano, já vai ser o lançamento da versão stable da Bookworm. Então daqui pra lá, cara, muito bug vai ser corrigido. E nessa versão do Bookworm eu tenho exatamente o kernel que eu preciso para poder rodar os drivers do meu PC, coisa que eu não tenho na versão 11 Bullseye, no Bullseye. Eu precisaria fazer troca de kernel, acrescentar alguns softwares, sabe, baixar alguns softwares para poder fazer o som rodar no meu PC. Isso dá muito trabalho. Eu ainda por cima ia ter que usar o Gnome 3, né, cara? Eu queria a versão mais atual do Gnome, o Gnome 43. Eu sei que já tem o 44 e que já estão pensando no 45, mas o 43 pra mim já tá bom. Então, tipo assim, como eu não tô mais com muito tempo pra poder ficar brincando no computador, né? Porque eu sempre gostei muito de mexer com sistemas, cara. Mas agora eu vou ter que usar o sistema pro meu benefício, né? Eu estudo, eu tenho as minhas coisas. Então, eu não posso mais estar fazendo isso o tempo todo. E tem uma distro que o tempo todo fica mandando atualizações, sabe? Isso aí é muito gatilho pra mim, porque eu vivo procurando saber o que mudou. Aí eu vejo uma coisa que atualizou no Fedora, que seja um pacote, ou seja uma coisa, eu vou lá e procuro o porquê, cara, que atualizou, né? Eu tento ficar sabendo mais sobre isso. Quando eu vou ver, cara, eu tenho procrastinado muito nas coisas que eu preciso fazer. Debian não. A parte boa de você ter um sistema estável e com poucas atualizações é isso, né? No caso do Debian. Eu não vou ter que me incomodar muito com isso, porque o sistema vai simplesmente funcionar. E eu tenho uma boa reputação na minha mente, né, sobre o Debian, de que ele é um sistema leve, cara. Ele consegue ser mais leve que o Ubuntu, exatamente porque ele não carrega muita coisa. Isso se você fizer a instalação crua dele, né, pelo instalador, e não pelo Calamares. O Calamares, ele vai trazer aí uns pacotes que vão fazer o seu Debian ficar um pouco mais cheio. Mas é fácil de tirar, você só dá um task cell e você apaga essas coisas, é bem tranquilo. Esses são os meus comentários, né? E os meus planos com a distro. Eu vou ficar utilizando ela, né? Porque eu tenho visto progressivamente o desempenho melhorar. Não tenho tido quebras da máquina em nenhum momento. Eu quebrei a máquina sozinha, né? Sozinho. Não foi ela que quebrou, fui eu que quebrei esses últimos dias. Eu fui fazer uma desinstalação do Evolution, cara, e eu digitei isso aqui, ó, sudo apt auto remove purge evolution. Aí, cara, eu coloquei o bendito desse asterisco. O que esse asterisco vai fazer? Ele vai remover o pacote e todas as suas dependências. E, cara, uma das dependências do Evolution e que acaba sendo elencado para remoção é o Gnome, cara. Então, assim, eu removi o Gnome sem querer, então eu tive que acabar instalando de novo. Então foi tipo assim, foi por puro descuido. Eu não tive mais problemas de desempenho. O sistema tá rodando super redondo pra mim. Eu uso poucas coisas, eu por padrão normalmente uso poucos softwares, né? A utilização tá sendo bem tranquila, como eu gostaria de esperar. Eu baixo a Steam, jogo um jogo e ele roda de boa. Eu uso o Firefox, ele funciona do jeito que ele deve funcionar. Eu tenho tudo organizado, tenho o GIMP baixado, tenho até Minetest, cara, pra eu poder jogar. No meu PCzinho é simples, né, cara? Nem tem o Minecraft original. Tem o Pomodoro pra estudar, o OnlyOffice pra poder digitar documentos offline. Já tem o OBS e o Shotcut pra poder gravar e editar vídeo. Então, tipo assim, eu setei tudo já, cara.
para ele. Então ele vai ficar sendo a minha distro, porque ele também já tem disponibilidade grande de aplicativos, de muitas coisas. Ele tem compatibilidade, porque é uma coisa que o mercado se volta mesmo. Primeira solução que os caras vão pensar, você fala para uma empresa, faz um software pro Linux. Os caras vão pensar em duas coisas, vai fazer para Deb e para RPM, para .deb e para .rpm. Os caras fazem para Deb primeiro, vão rodar mais as distros .deb, tá entendendo? Então, esse aqui são os meus motivos pelo qual eu fiz isso. Eu troquei pro Debian. E tô ansioso pela versão stable desse daqui. O Bookworm ele já teve o seu primeiro soft freeze com a LTS 6.1, né? O kernel 6.1 LTS. E pra mim já tá bom, cara. E por que eu quis elencar o comentário do Lukitech, né, cara? Porque eu disse pra ele que eu tava com muita dor de cabeça de usar o Debian e ia voltar pro Fedora. Agora olha só, cara, que ironia, né? Eu saí do Fedora e vi pro Debian por causa desses motivos, né? Ele tá ficando cada vez mais leve, mais de boas, né? Porque alguns bugs já estão sendo corrigidos dos pacotes que eu tô usando. Repetindo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no OBS a 50 FPS consumindo, sei lá, 20%. São 5% a menos de CPU do que eu consumi aqui, gravando a 30 FPS, cara. E olhe lá nas vezes em que ele chegava até 30%. Em alguns momentos, em alguns vídeos, ele chegava a 30% quando eu gravava. É fato que o sistema ficou mais rápido, ficou mais tranquilo e ficou mais estável. Então, vamos esperar aí junho, né? Quando sair a versão stable, já vou ter muita coisa pra falar, certo? Então, valeu, pessoal. É só isso mesmo que eu tenho pra poder falar. Já foram 48 dias no Debian Test. Eu já tenho muita coisa boa pra poder falar sobre, né? Tá rodando liso e eu imagino que daqui pra depois vai rodar mais liso ainda. E eu vou mandando mais updates em relação a isso. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço.